Saiba como ir do pó ao ouro. Quando tudo era pó, o vento seco soprava pelas ruínas da velha Babilônia. As pedras gastas pelo tempo guardavam histórias de homens que foram grandes e de outros que morreram sonhando com grandeza. Entre aquelas sombras caminhava Naram, um homem comum, com as mãos calejadas e o olhar cansado de quem já havia desistido de acreditar que o destino podia mudar. Vivia de pequenos trabalhos, reparava muros, carregava mercadorias, dormia em abrigos feitos de pano. Seu ouro não existia. Sua esperança estava enterrada junto ao orgulho que o tempo roubara. Mas naquela manhã, algo o inquietava. Uma voz, quase sussurrante, ecoava dentro dele. Por que alguns homens possuem o ouro e outros apenas o pó? A pergunta o acompanhou o dia inteiro. Enquanto os outros riam, enquanto os nobres passavam montados em camelos adornados, ele pensava. E quanto mais pensava, mais sentia que o verdadeiro ouro não estava nas mãos dos ricos, mas em algo que eles sabiam, um segredo, talvez, perdido no tempo. Ao cair da noite, sentado diante do deserto, ele olhou para o horizonte e prometeu a si mesmo: descobrirei como ir do pó ao ouro. Nem que precise vasculhar cada grão desta terra em busca da resposta. A partir daquele momento, o homem comum se tornou um buscador. E os deuses antigos, dizem os velhos contadores, sempre escutam os que buscam com sinceridade. O encontro com o sábio da areia. O sol nascia pesado sobre o deserto. O vento levantava redemoinhos dourados, e entre eles, Naram caminhava os pés queimando, os lábios rachados, mas o espírito aceso por uma vontade nova, encontrar o segredo da riqueza. Por 3 dias, andou sem rumo. Até que, ao cair da 4ª noite, avistou uma pequena tenda isolada, cercada por ânforas e livros antigos. De dentro, vinha a luz bruxuleante de uma lamparina e a voz de um velho que recitava versos esquecidos. Naram se aproximou. Senhor, busco entender o que faz um homem prosperar enquanto outro se perde na miséria. Ensine-me se souber. O velho levantou o olhar. Tinha olhos profundos como o deserto e mãos manchadas de tempo. Sou apenas o guardião da areia, respondeu. Mas o ouro fala com quem o ouve. Silêncio. O velho pegou um punhado de areia e o deixou escorrer entre os dedos. A areia, como o ouro, sempre escapa das mãos de quem não aprendeu a segurá-la. Se quer ouvir o ouro, aprenda primeiro a respeitá-lo. Naram franziu o senho. Como se respeita algo que nunca se teve? O sábio sorriu e então lhe deu sua primeira lição. O ouro é tímido, Naram. Ele foge do descuidado, mas se aproxima de quem o guarda com propósito. De cada 10 moedas que ganhares, guarda uma. Não a gaste, não a toque, não a deseje. Deixa que ela cresça em silêncio, e um dia ela chamará outras para junto dela. Naram ouviu, mas duvidou. A ideia de poupar quando mal se tem para comer parecia loucura. Mas havia algo na voz do velho, uma certeza serena, uma fé inabalável, que fazia as palavras soarem como lei antiga. Naquela noite, antes de partir, o sábio lhe entregou um pequeno saco de linho. Aqui há uma única moeda. Ela é tua primeira semente.
Não a enterres no pó da necessidade, mas no solo da disciplina. E um dia verás o ouro brotar onde hoje só há deserto. Naram agradeceu e partiu sob o céu estrelado. Aquela moeda pesava pouco na mão, mas carregava o peso de um novo destino. Enquanto caminhava, sussurrou para si mesmo: se o ouro é vivo, então que me ouça, prometo respeitá-lo. E o vento do deserto, dizem, respondeu com um leve murmúrio, como se o próprio ouro, lá das profundezas da terra, tivesse escutado sua promessa. A primeira semente de ouro. As semanas passaram lentas, marcadas pelo sol e pela fome. Naram voltara à cidade, onde os homens trabalhavam por migalhas e os sonhos tinham preço. A moeda dada pelo velho, sua primeira semente, permanecia escondida dentro de um pequeno saco de linho, amarrado junto ao peito. A cada dia, ele a sentia pesar. Não pelo metal em si, mas pelo que ela representava. Disciplina, renúncia, fé. Era estranho, aquela única moeda parecia observá-lo, julgá-lo, chamando-o a provar se era digno do ouro que buscava. Um dia, um amigo de infância, Taram, o encontrou. Ainda trabalhando por moedas, Naram? Há um novo comerciante que promete dobrar o dinheiro em poucos dias. É só investir a moeda e esperar. Naram hesitou. A fome ardia no estômago. A tentação sussurrava: use a moeda. É só uma. Depois tu repões. Mas então se lembrou da voz do velho. O ouro foge do descuidado. Respirou fundo e negou. Taram riu, balançando a cabeça. Te tornaste tolo. A pobreza te fez covarde. Mas Naram apenas respondeu, calmo. Prefiro ser pobre por um tempo do que escravo para sempre. E seguiu seu caminho. Nos dias seguintes, cada ganho que fazia um punhado de moedas aqui, um pagamento ali, ele separava o primeiro 10º e guardava, sem falhar. Era difícil. O estômago doía. As sandálias se rasgavam e a cidade zombava de sua obstinação. Mas dentro dele, algo mudava. Aos poucos, a sensação de miséria foi cedendo lugar à dignidade. O simples ato de guardar mesmo pouco lhe dava poder. Não sobre os outros, mas sobre si mesmo. Certa noite, olhando para a pequena bolsa agora com algumas moedas, ele sorriu. Talvez o ouro não se ganhe, talvez se conquiste pela paciência. E assim, o homem que antes vivia do pó começou a construir seu primeiro punhado de ouro. Era pouco, sim, mas cada moeda parecia brilhar com uma força diferente à força da esperança renascida. Naquele instante, o deserto dentro dele começou a florescer. A tentação do ouro fácil. O tempo passou e a pequena bolsa de Naram começou a ganhar peso. Cada moeda guardada parecia cantar um som diferente, um som que só os disciplinados escutam. O som da liberdade crescendo em silêncio. Mas o ouro também tem uma voz traiçoeira. E quando ela sussurra, poucos resistem. Certa manhã, enquanto trabalhava no porto, Naram encontrou novamente o amigo Taram. Desta vez, o homem vestia roupas novas e sorria com dentes dourados. Eu te disse, Naram, o ouro está onde há coragem. Investi o que tinha em caravanas e agora o lucro é certo. O comércio das joias está florescendo, entra comigo.
e dobrarás o que tens em uma lua. As palavras ecoaram como um canto de sereia. Dobrar o ouro, uma lua apenas. Naram sentiu o coração bater mais rápido. À noite, sentado diante da lamparina, abriu sua bolsa. As moedas cintilavam, refletindo a chama trêmula. Era o fruto de meses de esforço, de sacrifício, de renúncia. Mas o pensamento de multiplicá-las o consumia. E se for verdade, murmurou, e se eu estiver perdendo minha chance de prosperar? A ambição, por um momento, venceu o silêncio da prudência. Ele levou suas moedas até o comerciante de Taram, um homem de fala doce e mãos ligeiras. E ali entregou tudo, acreditando que o ouro voltaria dobrado. Dias se tornaram semanas. As caravanas nunca retornaram. O comerciante sumiu como areia ao vento. Naram caiu de joelhos. A dor não era apenas pela perda das moedas, era pela quebra da confiança, pela traição à própria promessa. Lembrou-se das palavras do velho sábio. O ouro foge do descuidado. E pela primeira vez, entendeu o que aquilo realmente significava. O ouro não havia fugido dele. Ele é que havia fugido da sabedoria. Naquela noite, diante das ruínas do seu erro, Naram chorou. Mas suas lágrimas não eram mais de desespero, eram de aprendizado. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza não é o ouro que se ganha rápido, mas o caráter que se forja devagar. E jurou, olhando para o céu escuro: nunca mais deixarei a pressa roubar minha colheita. O ouro virá quando eu estiver pronto para sustentá-lo. O vento soprou suave e o deserto silencioso o perdoou. O retorno ao sábio da areia. O deserto o recebeu de novo como um velho pai, que mesmo em silêncio, acolhe o filho arrependido. Naram caminhava com o coração pesado. A poeira se misturava ao suor, e o som de cada passo parecia ecoar a mesma pergunta: como pude perder o que levei tanto tempo para conquistar? O sol queimava o chão e a esperança se esfarelava como areia seca. Até que, ao longe, ele avistou a tenda. A mesma luz bruxuleante, o mesmo perfume de óleo antigo. O velho estava lá, sentado diante do fogo, como se o tempo nunca tivesse passado. Quando Naram se aproximou, ele nem levantou o olhar. Apenas disse: o ouro veio e se foi. Não é isso? Naram caiu de joelhos. Fui tolo, mestre. Quis o ouro antes de merecê-lo. O velho assentiu com um sorriso triste. Querer o ouro não é pecado. O erro está em buscá-lo sem sabedoria. O ouro é como o fogo. Ilumina quando o dominas. Consome quando o desejas demais. Silêncio. O vento passou, levando consigo o som do arrependimento. O velho se levantou lentamente e colocou uma mão sobre o ombro de Naram. Escuta, filho do pó. Há 3 caminhos que todo homem deve trilhar antes de tocar o ouro eterno. Aprende-os e tua vida jamais voltará a ser a mesma. E então, o sábio revelou as 3 lições que guiariam a alma de Naram e a de todo homem que busca prosperar com propósito. As 3 lições do sábio da areia. Primeira: o ouro nasce da disciplina. De tudo que te chega, guarda uma parte. Não importa o quanto ganhes, importa o quanto respeitas o que tens.
A fortuna é filha da constância, não do acaso. 2. O ouro cresce na prudência. Foge das promessas rápidas e dos atalhos dourados. O ouro que vem fácil carrega consigo o peso da ilusão. Busca o conselho dos sábios e planta teu ganho em solo fértil, não em vozes passageiras. 3. O ouro floresce na sabedoria. Aprende a fazer teu dinheiro trabalhar por ti. Que cada moeda gere outra e cada conquista ensine algo novo. A prosperidade não é ter, é compreender o valor do que se tem. Naram ouviu em silêncio. E naquele instante, percebeu que a riqueza verdadeira não estava na bolsa que perdeu, mas no homem que se tornou. Levantou-se com um olhar diferente, não mais o olhar de quem busca o ouro, mas de quem está pronto para recebê-lo. Antes de partir, o velho disse apenas: Vai, Naram. O pó que te cobriu ontem será o ouro que te sustentará amanhã. E assim, o homem que um dia se ajoelhou na areia partiu rumo à cidade desta vez, com o coração cheio e as mãos vazias. Mas o vento do deserto soprava atrás dele. E no som daquele vento havia o rumor do ouro sorrindo. Lições finais. Guarda antes de gastar. O primeiro passo da liberdade financeira não é ganhar mais, é reter parte do que já se tem. Disciplina cria abundância. Aprende antes de investir. O dinheiro não se multiplica pela pressa. Faz o dinheiro trabalhar por ti. Planta o que ganhas em fontes que gerem mais valor. Quem serve ao ouro se escraviza. Quem o governa se liberta. Nunca negocie tua integridade por lucros rápidos. A pressa é inimiga da prosperidade. O ouro que vem de forma impura traz consigo o veneno da perda. Riqueza sem caráter é areia nas mãos do vento. Reconhece que o ouro começa dentro de ti. Nenhuma moeda vale mais que a tua sabedoria, tua fé e tua visão. O homem que domina sua mente já é mais rico que o mundo inteiro. Minha mensagem final para você é: saiba como ir do pó ao ouro, pois o pó é apenas o início do homem que decide renascer. A riqueza não é um destino, é uma forma de caminhar. E aquele que caminha com sabedoria jamais voltará a andar entre as ruínas da escassez. Se essa história falou com você, se em algum momento você se viu nas lutas, nas quedas ou nas esperanças de Naram, então este é o momento de continuar a jornada. Porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga o dinheiro, o tempo e a própria vida. Não esqueça de deixar o seu like. Ele mostra que essa mensagem tocou você. Inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo dessa jornada de sabedoria e prosperidade. E se você conhece alguém que está lutando para sair do pó, compartilhe este vídeo. Às vezes, basta uma história para acender uma nova esperança. Não perca os próximos conteúdos. Neles, você continuará aprendendo sobre chaves de sabedorias ancestrais que abrirão portas de prosperidade sobre sua vida. Até lá, lembre-se, o ouro é paciente e está sempre esperando por quem aprende a ouvi-lo. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Legado Próspero.